Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Belmopan, em Belize, depois de uma aventura no dia de ontem para atravessarmos a fronteira e chegarmos nesse que é nosso 17º país, um país bem pequeno em que as pessoas falam inglês e que tudo, depois de passarmos essa linha imaginária que são as fronteiras, tudo mudou completamente e no dia de hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse país que a gente conhece tão pouquinho. Ai meu Deus! Ai, Fifi tá me enrolado, pegou a tarrafa. Bom dia, Fifi! Bom dia, garoto! Bom dia! E tudo organizado por aqui, nós passamos uma noite super tranquila, dormimos na frente desse centro cívico aqui da capital de Belize. Nesse estacionamento, ali fica a polícia. Durante a noite, ontem a polícia veio aqui nos saudar, super simpático, nos deram boas-vindas. E vamos dar um rolezinho aqui por Belmopan? Vamos dar um rolezinho aqui pela pequeníssima capital de Belize, uma das capitais de país menos populosas do mundo, porque aqui vivem apenas 20 mil pessoas. E a gente consegue ver isso andando aqui pelas ruas, porque é impressionante como é difícil de encontrar pessoas caminhando aqui pela capital de Belize. Isso porque, como a Ana falou, tem 400 mil habitantes aqui em Belize, é muito pouco. E esse aqui é o mercado municipal de Belize, onde acontecem feiras de roupas, de ganaderia, né, que são de gado, também de frutas, de legumes, de comida, enfim, de tudo. Infelizmente hoje não é dia de feira, a gente não sabe que dias vai ter, mas dizem que isso aqui fica cheio de gente, você consegue comprar muita coisa por $1. Gostaria muito de ver a feira, mas infelizmente tá completamente deserta. Good morning. Good morning. Can I borrow her? Yeah. I'm doing good. I'm trying to go to church. I had a little drink, but I want to go to church. Can you help me with that? Que é? Oh, you're going to the church? Yes. Oh, good. Can you help me? Don't speak English very well. Yo hablo. Ok, yo quiero $1, por favor. $1? Ah, no tenemos plata acá, si no te ayudamos. Acabamos, Thank you. yesterday and we don't have any Dinero. yeah, we don't have no, Yeah. sorry. Gracias. Thank you. E vamos passar aqui pelo lado da polícia, porque tem a praça central de Belmopan. Aqui onde fica, inclusive, um museu municipal e também um monumento da independência de Belize. Esses orelhões antigos, escrito phone, E o correio. post office. Post office. Pra quem não fala inglês, Correio. correio. Eu já achei que era um posto oficial da polícia. Não. Olha ali, Sub-Treasury Belmopan. Que isso? Não sei. Não, isso eu não sei dizer. Subintendência, talvez? Olha esse rabinho, parece espanador. Vamos, Fifi Belizenha, venha! E esse aqui é o monumento pela independência de Belize, que foi um presente do México para Belize para comemorar o aniversário da independência aqui do país, porque a independência de Belize é extremamente
jovem, é extremamente recente, tem a idade da manezinha praticamente. Belize só conseguiu a sua independência em 1981, agora, esses dias atrás. Isso porque esse país foi colonizado por piratas e corsários ingleses que vinham aqui para Belize tanto para montar bases, para atacar navios espanhóis, quanto também para ir explorar o mogno e o pau-brasil, que são duas árvores que tem em muita abundância por aqui. Aí a Espanha e a Inglaterra começaram a lutar durante muito tempo por esse território aqui. A Inglaterra dizia que era inglesa, a Espanha dizia que era espanhola, até a batalha de, acho que é 1793, quando a Espanha perdeu e isso aqui virou uma colônia da Inglaterra e naquela época era chamada de Honduras Britânica. E as Honduras Britânicas continuaram sendo uma colônia da Inglaterra até que depois da Segunda Guerra Mundial começou a crescer esse sentimento de independência aqui no país e lá em 1981 é que Belize foi conquistar a independência dela e se tornar um país autônomo. E agora, infelizmente, também a soberania deles continua ameaçada, eles ainda não estão tranquilos, ainda não estão podendo relaxar, porque o país vizinho aqui, a Guatemala, está reivindicando Belize e esse país pode desaparecer no mapa. Isso porque a Guatemala não reconhece Belize como um país autônomo, como um território autônomo. Só foi reconhecer ali por 1991, mas ela diz que esse território aqui, né, é parte da Guatemala. Tudo isso aqui ainda é Guatemala. Porque as reivindicações guatemaltecas é que na época lá da colônia, entre os tratados de Espanha e Inglaterra, algumas coisas foram prometidas e não foram cumpridas, de forma que isso tudo aqui ainda seria território espanhol. Aí quando a Guatemala conseguiu a independência da Espanha, eles iam conseguir, isso aqui fazia parte deles. Enfim, é uma discussão gigantesca que vem através dos anos, através dos séculos e hoje foi levada até o Tribunal Internacional de Justiça, ou seja, está sendo neste momento discutido na justiça se Belize vai continuar sendo um país ou vai desaparecer. Bom, vamos aqui nesse lugar que é o único lugar que tem pessoas. Morning. E olha aqui o carro da polícia de Belize. Belmopan Patrol. Aqui também tá rolando uma espécie de uma feira vendendo frutas e verduras. E vamos passar aqui num mercadinho comprar uma água. Can you touch his credit card? No. Do you know where is another bank without being? Yes, right here. Yeah, but another one? Another. Yes, our credit card doesn't work on here. This is the Atlantic Bank. Oh, Atlantic Bank right here. okay. Thank you so much. Right here, go. Right here, come now. Yes. Thank you. Thank you. Agora sim, estamos passando aqui na parte mais movimentada da cidade. Começamos a ver pombos, pessoas, carros, ó, mais pessoas. Aí sim, agora sim, tava ficando preocupado. Descobrimos a civilização de Belmopan, onde estão as pessoas. E passamos ali num pequeno mercadinho para ver se passava cartão de crédito, mas em muitos lugares aqui não passa cartão de crédito, débito internacional, não passa nada. Por isso que a gente tem que ir atrás de um caixa eletrônico para sacar dinheiro, para que a gente tenha o dólar belizenho, que é a moeda aqui de Belize. Olha os bombeiros. Belmopan Fire é Station. a estação de ônibus. Ah, aqui que saiu os ônibus. Olha o ônibus lá. Another bank. Without being this heritage, I think another one. Belize Bank? Right behind Heritage. Oh, Belize Bank. Yeah, Belize Bank. It's in another side. It's at the same road as Heritage. Oh, thank you Oh, so yeah. much. Thank you. Across from that is National Bank. Yeah. Oh, okay. Perfect. Thank you. Tem
vários bancos naquela rua, só que mais pra baixo, na rua que a gente tava. Ah, partiu lá então. A gente tá passando aqui por uma espécie de calçada da fama agora, mas estávamos lendo aqui nesse monumento que tudo isso aqui são homenagem aos servidores públicos que trabalham em Belize, são nomes das pessoas que trabalham. Então aqui a Melvin Williams é uma servidora, o Faye Wisher também, a Agnes Moody. A maioria desses servidores que estão aqui, eles são, é um reconhecimento, né, o trabalho deles. E também são muitos pesquisadores que pesquisaram muito sobre a história de Belize e também outros funcionários que fizeram grandes trabalhos e que por isso merecem um reconhecimento muito, muito grande do governo. Ai, você viu? Você não reparou, mas a direção é do lado direito. Ah, é, o cara falou comigo do lado direito, dirigindo. Mão inglesa? Mão inglesa. Ué, mas aqui dirige normal. Dirige normal. Ah, devem ter alguns carros com mão inglesa então. Deixa eu ver aqui, ó, tá passando outro carro. Não, normal, ó. Tá na esquerda. Não, motorista na esquerda, ó. Motorista na esquerda, o passageiro na direita. Deve ser algum carro importado, então, alguma coisa. Ou da época da colonização, porque o carro era super antigo. Super antigo, é verdade. Porque aqui era uma colônia inglesa, né? Deve ser antes dos anos 80. aquele Engraçado. carro ali. Uhum. E estamos chegando aqui, ó, no National Bank of Belize, o Banco Nacional de Belize, pra gente sacar dinheiro, porque estamos precisando de plata. E para entrar aqui no banco, a gente tem que passar o cartão na porta para liberar a entrada. Aí. Ai, ar-condicionado. E para fazer nossos pagamentos e sacar dinheiro quando a gente tá fora do Brasil, vocês já sabem que a gente usa o nosso cartão de débito internacional da Nomad. Então, vamos sacar plata. A gente bota a senha, agora withdraw from checking. E aí coloca o valor, vamos sacar $100 belizenhos. 100? Uhum, pra ter um pouco de dinheiro. E deu certo, conseguimos sacar $100 belizenhos. Confesso que foi uma adrenalina mexer com dinheiro em inglês, sem ter muita ideia do que a gente tava fazendo. Mas agora, ó, o dinheirinho tá no bolso e tá tudo certo e vamos correr porque tá começando a chover. É, e vocês já sabem, para abrir a sua conta na Nomad e ganhar um cashback de até $20, usem o cupom VIBE2. Esse cartão é sensacional, é aceito em mais de 180 países, a gente usa ele já faz aí quase 2 anos de viagem, nessa jornada de 3 anos aí que já estamos chegando aqui na América. É um cartão muito bom, meus amigos, e é isso aí, vamos correr porque está começando a chover. E vamos pra nossa casinha sair dessa chuva, né, fi? Vambora! Vamos passar aqui na feirinha antes pra comprar alguma coisa. Pagamos aqui, ó, $1 nessa garrafinha de água. E compramos aqui 2 sacolas de frutas e verduras, comprei espinafre, banana, repolho, 2 tipos de mandioquinha, acho que eu peguei mais cebola, tomate, fruta e deu $20 belizenhos, essas 2 sacolas. E agora tá caindo uma chuva. Meus amigos, começou a cair o mundo aqui. Olha isso aqui. Caraca, tá uma cachoeira. Foi muito rápido, tipo, em questão de segundos, pum, ficou assim. Ai, cara, eu não gosto de dar esse tipo de rolê aí, não. Eu gosto de rolê mais seco, solzinho, porque essa chuva aí nada a ver. Agora eu tô ficando meio apavorado, tem que me molhar. Ai, que coisa, hein? Ah, mas tá mais fraca agora. Tá, ela tá enfraquecendo. Enfraqueceu um pouco a chuva, vamos correr! Corre, amor! Você sabe que os Mythbusters já fizeram um teste, os caçadores de mito, e correr na chuva não molha menos do que caminhar? Ah, eu acho que isso aí é motorista, mano. Vamos correr, papai. Vamos correr.
É isso, boa. Ai, quase me molhei muito. Vambora, bebê. Ai, corre aí, papai. Ai. Vamos. Tá ali já, ó. Pedras velhas que são casas para quem quiser passar, onde a vida, onde há brilho, com certeza é no mar. Pedras velhas que são casas para quem quiser passar. E aqui no caminho, no nosso caminho, nós desviamos um pouquinho da estrada principal porque estamos indo rumo a um vilarejo chamado Springfield, que é composto de forma muito curiosa por uma comunidade Amish. Os Amish são um grupo de protestantes, né, uma vertente protestante anabatista que tem assim alguns costumes bem radicais, bem diferentes do que a gente está acostumado. Tem cerca de 2.000 Amish espalhados por várias comunidades aqui de Belize. Então nós queremos muito conhecer. Queremos muito conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, esses costumes tão diferentes. Nossa, a estrada tá muito ruim. Pegamos aqui estrada de chão, né? Estrada de cascalho, cheia de costela de vaca e tá muito ruim. Uma vaca inteira já, não é uma costela, meu Deus. E a gente tá tão curioso para conhecer os Amish porque eles são muito diferentes e acho que uma das principais características deles é o uso restrito de eletrônicos. Então, eles, por exemplo, ainda se locomovem utilizando carroças, as plantações deles trabalha totalmente manual, sem uso de elementos agrícolas, de técnicas modernas. As mulheres ainda cobrem os cabelos, cobrem o corpo inteiro. Então, tô bem curiosa pra gente conhecer um pouquinho mais e ver o que nós vamos encontrar por aqui. Então, vamos continuar mais um pouquinho, porque ainda temos cerca de 5 quilômetros até chegarmos em Springfield. Morning. Hi, sir. E a carroça deles? Bom, e na verdade eu acho que essa daqui mesmo é Springfield. Eu tava esperando um povoadinho, uma cidadezinha, mas acredito que como todos eles vivem de agricultura, é uma região extremamente rural, com criação de gado, viveiros de plantas, não existe um centro de uma cidade, são realmente as fazendas, as casas uma ao lado da outra, com os seus viveiros, com o seu gado, e aí eles estão trabalhando e vivendo seus dias, sua rotina por aqui, então. Mas foi bem legal já esse primeiro contato aqui com os Amish que vieram dos Estados Unidos lá na década de 1950, principalmente de Ohio, de Indiana e de Illinois, porque eles naquela época consideraram que a sociedade lá dos Estados Unidos estava ficando muito mundana, estava ficando feia, e eles não estavam gostando do que estavam vendo, do que estava acontecendo. Então eles saíram de
que o clima é bom, o solo é fértil, então eles poderiam continuar trabalhando na agricultura, e também por causa da baixa densidade populacional. Então eles poderiam construir suas fazendas e ficar um pouco mais afastados da civilização e manter a sua rotina, os seus costumes, assim como eles faziam antes. E é exatamente o que eles fazem até hoje, né? 2024, e eles ainda conseguem manter o seu modo de vida tradicional. Então eles têm um rechaço completo da tecnologia, o trabalho é 100% manual. Na questão da religião também, eles são bastante conservadores e defendem que o batismo tem que ser feito quando a pessoa está apenas adulta e que pode responder por si próprio. Então foi um primeiro contato muito legal, bem diferente conhecer assim esse estilo de vida, né? Nós conseguimos ver ali que passamos por um lugar em que os cavalos estavam numa roda girando as engrenagens de provavelmente um moinho, alguma coisa assim. E também vimos várias carroças, que é o modo de locomoção deles, né? Eles usam carroças, eles não têm automóveis. Então, foi legal, né, meu amor? Foi muito legal, cara, impressionante. Assim, um choque cultural muito grande, uma diferença de tudo que nós já conhecemos na América Latina. Foi assim, Foi bem impactante, mas como Springfield é muito pequeno e a gente também não quer ser invasivo demais, só passamos aqui de carro e agora já fizemos a volta e estamos tomando nosso rumo, continuar a pegar a estrada também. E vamos nessa. E andamos um pouquinho e chegamos já aqui no Parque Nacional Blue Hole. Vamos ali ver como é que é. Do you have your bug spray? No. We don't. No, we You have. Yes, we bring have. bring it with you. Mosquito. Mosquito, Spray de school. so De yeah. mosquito. é. Pra pegar o nosso spray. Repelente. Thank Oh, you. yeah. Thank you. Yeah. Bonito, hein? E chegamos. Estamos chegando aqui no Buraco Azul. Caraca, bonito. E estamos sozinhos. Olha, Completamente solas e por favor. o guarda-parque nos falou: traga um repelente. Realmente, meu Deus, parece que o repelente não tá fazendo efeito. Nossa, assim, ó. Passa na mão e passa um pouquinho no rosto. Nossa, assim, ó, o rosto tava sem repelente, eles estavam vindo na minha testa. Aí, ó. Vem. Nossa, e não são uns mosquitinhos, são uns passarinhos. Nossa. Aqui é oficialmente onde nós vamos começar a pegar cenotes, porque o México é cheio deles, não é? É verdade. Então já vamos começar a experiência dos cenotes aqui em Belize, nosso último país da América Central. Que sensacional. E caraca, tem muitos peixes ali mesmo. Peixe. Olha isso. Gente. Ai, que coisa mais fofa. Tinha que ser assim que eu falo pra subir logo. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas desse lugar é que os peixes, eu acho que eles não estão acostumados a ser pescados, porque aqui é um parque nacional, não pode pescar. E cara, eles vêm em cima da gente e não saem, um negócio de louco assim, fico meio que te beliscando, passando, tocando em ti. Esses peixes eu acho que são carnívoros, hein? Eu tô com medo desses peixes. Eles não saem. Eles não saem. Não, olha só, eles perseguem a gente. Eles estavam lá, ó. Eu vim pra cá, eles vêm pra cá. As pessoas devem jogar alguma coisa de alimento aqui, não pode ser. Mas que lugar sensacional. Nossa. Que paz, só a gente sozinho aqui. Sensacional, meus amigos. Gente, pra não dizerem que a gente tá ficando doido, olha isso aqui. Os peixes nos seguem. Ó, estão todos aqui. E lá pode ver que não tem nenhum.
Eles estão aqui. Agora eu vou caminhar lá pro outro lado e eles vão me seguir. Vieram todos os peixes. Olha lá os peixes vindo. Olha lá eles vindo. Eles estão ali em você agora. Que doideira. Eles vieram. Eu nunca vi isso. Sério, nunca vi isso na minha vida. Será que dá pra pegar eles com a mão? Será que eles deixam? Será que eles vêm? E agora pro almoço, um almoço rapidinho, só vou esquentar um macarrão com proteína de soja que a gente tinha feito ontem e sobrou bastante, então vai ser só esse o almoço. Vai ser comida francesa, requenté de ontem. Ou restaurante. Ou restaurante. Thank you.